Gostaria de falar com os irmãos hoje sobre um tema que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aí na projeção também. 2 Reis, capítulo 6, diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha a bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: Ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais, e disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel o viu e perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Eles os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Vamos orar. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos, Senhor Deus, para que consigamos enxergar a realidade do mundo espiritual, a realidade de que a vida é muito mais do que aquilo que nós podemos ver, do que nós podemos tocar, do que nós podemos sentir. De que o Senhor é verdadeiro, de que a Tua palavra é verdadeira, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, abra os nossos olhos nessa manhã, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse é um tema bastante conhecido, a história de Eliseu. Talvez seja uma das histórias mais conhecidas aí de Eliseu, junto com o capítulo 5, que conta a história de Naamã, né, que é o leproso, que foi curado também. A gente vai falar um pouquinho também dessa história no capítulo 5. Mas a história de Eliseu, essa história eu gosto muito, né, principalmente essa parte onde Eliseu ele ora para que o jovem Geazi ele possa ter os seus olhos abertos, né, e ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque a grande verdade é que essa história vai nos mostrar que existe uma realidade do mundo espiritual que nós não enxergamos.
Graças a Deus por isso, né? Porque senão a gente não ia conseguir nem dormir. Talvez se a gente visse tudo o que está acontecendo aí, a gente não iria ficar em paz. E somente a alguns nessa terra Deus dá esse privilégio ou responsabilidade. Mas a grande verdade é que muitas pessoas não têm conhecimento, não têm ciência do que se passa aí na esfera espiritual, da realidade que existe no mundo espiritual. E Geazi aqui, ele é um exemplo de como muitas pessoas e muitos de nós nos portamos frente a muitos problemas da nossa vida. Quando ocorrem coisas, às vezes a gente não consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. E Geazi é um exemplo claro disso. A gente vai ver um pouquinho na história de hoje. E a gente vai ver algumas atitudes que tanto nos impedem de enxergar essa realidade do mundo espiritual, que nós não conseguimos enxergar, e também atitudes que nos ajudam a enxergar esse mundo espiritual. Porque não é uma coisa que você simplesmente coloca um óculos, né? E quem está ficando velho, eu já passei dos 40, e eu confesso para os irmãos que parece que depois dos 40 o braço começa a ficar mais curto, e a gente precisa colocar mais longe, e aí não tem jeito, tem que colocar os óculos. Aí como a gente põe os óculos, a gente enxerga. Mas o mundo espiritual, não adianta você colocar um óculos com filtro, óculos escuro, óculos para daltônico, hoje tem de tudo, lente de contato. Não dá, não tem coisa. Mas existem algumas atitudes que a gente enxerga, tanto em Eliseu, que era um homem que conseguia enxergar, ter essa visão do mundo espiritual, como também em Geazi, que era um homem que não conseguia enxergar estas coisas. A gente vai ver algumas atitudes primeiro, 3 atitudes que nos causam cegueira espiritual. Vamos ver algumas atitudes que nos impedem de enxergar essa realidade do mundo espiritual. Geazi, ele não aparece somente aqui no capítulo 6, Geazi ele aparece também aqui no capítulo 5. Geazi, ele era o servo de Eliseu, ele era um ajudante de Eliseu. Eliseu, ele era um profeta, talvez o profeta mais conhecido em Israel. Ele foi o sucessor do grande profeta Elias, né? O profeta Elias que todo mundo em Israel conhecia. Você provavelmente conhece a história de Elias, né? E com certeza todo mundo ouviu falar de Elias, porque foi um homem que orou e por 3 anos e meio não choveu. E todo mundo queria saber por que não chovia, e foi por causa do profeta Elias. Então todo mundo conhecia o profeta Elias, e muito mais Eliseu, porque depois que Elias foi para o céu, antes de Elias ir para o céu, na conversa que Elias teve com Eliseu, Eliseu pediu para ele: olha, eu só quero uma coisa, que Deus me dê uma porção dobrada do Espírito que está em você. Então tudo que você fez eu quero fazer em dobro. Ele falou: olha, isso é difícil, mas vamos lá, vamos tentar. E a gente vai ver algumas coisas que acontecem aqui. Mas Geazi, ele aparece um pouquinho antes, lá no capítulo 5, lá onde tem a história de Naamã. E provavelmente você já ouviu falar a história de Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria, que foi justamente o rei que depois veio cercar eles no capítulo 6, foi Naamã. Então a gente vê que Naamã, ele era um comandante, ele tinha lepra, ele era leproso, tentou de tudo, ele era um homem importante, talvez o segundo homem, né, mais importante da Síria. O primeiro devia ser o rei, o segundo era sempre o comandante do exército, ele devia ser o segundo homem mais importante do reino da Síria, que era um reino bastante proeminente, porque se ele estava indo atacar, é porque ele tinha dinheiro para ter exército, não era todos os reinos que tinham esse poderio. A Síria estava num poderio naquela época. E Naamã, ele tentou de tudo, e aí aconteceu que ele ficou sabendo de que existia um homem, um profeta lá em Israel, que era o profeta Eliseu, que poderia ajudar ele a curá-lo. E aí conta a história lá no capítulo 5, que Eliseu, ele fala para Naamã, ele fala o seguinte: olha, você vai lá e dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão, e a sua carne vai ficar limpa, a sua carne vai ficar restaurada, você vai ficar livre da lepra. E ele teve uma discussão, mas não, eu não quero que faça assim, eu quero que você faça uma oração forte aqui. E aí ele falou: não, vai lá, dá os 7 mergulhos e depois você vai ficar limpo. E aí foi assim, Naamã foi, deu os 7 mergulhos. Quando deu o 7º mergulho, ele viu que realmente ele estava limpo da lepra, ele ficou muito contente, falou: então deixa eu recompensar você, Eliseu, né? Me diz aí como que eu posso pagar você. Aí Eliseu falou: não, eu não quero receber dinheiro nenhum de você. E Naamã estava junto com Eliseu. E aí Naamã, né, diz a história aqui no capítulo 5, que ele olhou assim, né, e ele falou: puxa vida, né, que oportunidade, Eliseu, que você perdeu. Esse homem queria dar o dízimo, né, e o dízimo do segundo homem mais importante, imagine quanto que não é, né, Eliseu, né. E Naamã aqui, e Geazi aqui, ele diz a palavra de Deus que ele
que ele vai cair na primeira atitude que começa a causar cegueira espiritual nele, que é a avareza, a ganância. Ele diz a palavra de Deus que ele voltou, diz que Eliseu e Geazi estavam voltando, e aí Geazi ele pegou, peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Ele voltou para falar com Naamã e falou assim, olha Naamã, sabe o que é? Olha o que diz lá, abra lá no capítulo 5 de 2 Reis. Olha lá aqui no versículo 21, olha o que diz. Aliás, um pouquinho antes, no versículo 20. Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor foi generoso demais com este sírio, Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, então perguntou, está tudo bem? Sim, respondeu, sim, tudo bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã disse, tenha a bondade de levar 68 quilos. Então, veja aí que ele falou, olha, sabe o que é? Chegou agora alguém lá, e 2 homens chegaram, se o senhor puder dar um pouquinho, oferta mínima, 34 quilos de prata. E ele não deu só 34, ele deu 68, ele deu o dobro. E veja aqui, meus irmãos, que Geazi, que era o servo de Eliseu, ele começa a inventar uma história que não tinha nada de história, não tinha esses 2 servos, não tinha nada disso. Foi história inventada dele. Ele começou a enganar por causa da avareza. E é interessante, meus irmãos, o que diz a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz lá que, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que por causa da ganância, não somente a avareza, que é um pecado, mas também começa a vir todos os males, um atrás do outro. Veja que tudo começa na avareza. Por isso que a Bíblia diz que a avareza ela é a raiz dos males. A partir da ganância vai brotar toda sorte de males. A partir da avareza, do amor ao dinheiro, todos os males começam a surgir. O primeiro que começou a surgir foi a mentira. Foi ele, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a mentira, mas a gente vê que ele começou a inventar história, contar coisa que não era verdade. Veja que por conta da avareza, ele começa a fazer coisas, a agir como ele não agiria antes. E meus irmãos, a avareza é a primeira atitude que nos causa cegueira. Em primeiro lugar, porque é a falta de confiança de eu conseguir enxergar que existe um Deus que Ele me provê de todas as coisas. De que existe um Deus que dinheiro não vai ser problema para a gente. O dinheiro nunca vai ser problema na vida do crente. O problema são os próprios crentes que querem ir atrás do dinheiro. As bênçãos, elas acompanham os crentes. Mas o grande problema é quando nós não conseguimos enxergar a providência de Deus. Quando nós não conseguimos enxergar de que nós não precisamos dar o nosso jeitinho, não precisamos contar mentira, não precisamos, por conta da ganância, começar a agir ou agir como nós não agiríamos, ou como Deus ele não deseja que nós ajamos. A avareza é mostrar que nós temos olhos apenas para as coisas desse mundo. Assim como Geazi. Geazi ele era um homem que ele falou, Senhor, mas não vou perder essa oportunidade. E a avareza de Geazi trouxe o mal sobre ele. Foi a raiz. Foi a raiz para ele não conseguir enxergar as coisas. Percebe que como, às vezes a gente fala que, puxa vida, mas isso aqui na minha vida não tem nada a ver com a minha vida cristã. E tem pontos da nossa vida que a gente acha, o que eu faço aqui não tem nada a ver com o que eu faço na igreja. Mas não. Veja que a maneira como Geazi lidava com as finanças, isso tinha um impacto na vida espiritual dele. Isso teve um impacto em fazer com que ele fosse um cego espiritualmente falando, com que ele não conseguisse enxergar as coisas de Deus. E isso acontece muito com muitos crentes. Muitos crentes vão tanto atrás do dinheiro, têm tanta sede, tanto amor pelo dinheiro, que acabam ficando cegos para as coisas espirituais. Isso acaba secando, isso é um problema. Nós devemos ter muito cuidado com a maneira com que nós administramos os bens que Deus ele tem nos dado. Devemos enxergar, Senhor, como o Senhor deseja que nós como o Senhor deseja com que nós venhamos a lidar com as nossas finanças. Depois a gente vai falar um pouquinho quando a gente falar sobre Eliseu. Aqui é uma atitude negativa. Depois a gente vai falar um pouquinho ainda a respeito do dinheiro, quando a gente vê a vida, o exemplo de Eliseu.
né, como que ele fazia. Mas, meus irmãos, a avareza é a primeira grande atitude que nos impede de nós enxergarmos espiritualmente. Eu gosto muito de um texto que eu estava refletindo hoje de manhã ainda, que é a carta lá em Apocalipse capítulo 3. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3. Na carta à igreja Laodiceia, versículo 17. Olha o que diz. Jesus falando para a igreja, aqui Jesus não está falando para ímpios, né? Apocalipse 3,17. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? Veja o que ele diz. Olha, você fala, olha, pode deixar no 17. Olha, você diz, sou rico, ou seja, relacionado a finanças. Você diz, olha, eu sou rico, eu não preciso de nada. Né? Ou seja, com dinheiro eu estou tranquilo. Né? Assim eu imagino como Geazi, eu sou muito bem resolvido com o dinheiro. Não, se Eliseu não sabe lidar com dinheiro, não, Eliseu, deixa para lá, deixa que eu fico de tesoureiro, eu vou lá pegar a prata lá de Naamã. E ele fala, olha, você não sabe que você é infeliz, e ele fala que você é um cego. Veja que o jeito como eu lido com as minhas finanças vem me causar cegueira, me faz cego. E é interessante porque esse versículo ele liga, sim, a riqueza nossa aqui na terra com a cegueira espiritual. Assim como a gente vê lá com Geazi. Geazi é um homem que a sua avareza fez com que ele ficasse cego espiritualmente. Que isso não aconteça comigo e com você. Que nós possamos ter os nossos olhos atentos sobre como temos lidado com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Em segundo lugar, a segunda atitude que impede nós de vermos, de termos visão espiritual, é a mentira. E isso a gente vê acontecendo aqui com Geazi. Porque a avareza foi a raiz de uns males. E o segundo mal que aparece já é a própria mentira. Geazi começou a mentir. Ele, por conta da avareza, ele virou um mentiroso. Ele não era mentiroso, mas por conta da avareza, que é a raiz dos males, ele começou a virar mentiroso. A primeira mentira ele foi e contou para Naamã. Falou, olha, sabe o que é? Veio um pessoal lá de fora, recebi os parentes aqui. A gente precisa de um dinheiro para dar uma festa, se o senhor puder dar alguma coisa. Não, nada, assim, só 34 quilos de prata. Essa foi a primeira mentira. A segunda mentira é quando ele chega lá para Eliseu. Olha o que diz lá no capítulo 5, versículo 25. Né? Eliseu perguntou, de onde você vem, Geazi? Ele respondeu, eu não fui para lugar nenhum. Não fiz nada. Não foi para lugar nenhum. Ele começou a ficar mentiroso. Veja, meus irmãos, que como um mal puxa o outro. Como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Né? Ou seja, quando eu começo um mal, esse mal, para eu tentar consertar ele, eu vou fazendo outros males. E como isso é muito sério, como a mentira é o mal que a gente usa para tentar esconder os outros males que a gente faz. Ao invés da gente reconhecer, confessar, voltar atrás e anular isso tudo. Porque Geazi ele poderia ter falado, Eliseu, sabe o que é? Você não quis aceitar, mas eu também fui lá, eu também tenho direito. Né? Ele poderia talvez discutir com Eliseu, mas ele sabia que ele estava fazendo algo errado, ele mentiu. E meus irmãos, a mentira é quando a gente acha que ninguém vê nada, que ninguém vai descobrir nada. Não é verdade? Quem mente acha que para quem eu estou contando vai descobrir? O que eu estou querendo dizer? Olha, ninguém viu nada, eu posso falar o que eu quiser, porque ninguém viu nada. Só eu que estava lá. Ninguém vai descobrir. Eu posso mentir. Né? Isso é a falta de conhecimento de que Deus ele vê todas as coisas, de que Deus existe e que Deus ele está vendo todas as coisas. E que existe sim um mundo espiritual. Existe uma esfera espiritual onde tudo se vê, onde tudo é transparente. Talvez quando eu estou fechado no meu quarto, estou eu sozinho, mas a gente se esquece que está lá. É o Big Brother. Né? Todos nós vivemos num Big Brother espiritual. Essa é a grande realidade, é isso que nós vamos ver. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus ele está vendo tudo, Deus ele olha tudo. Então quando eu estou na verdade contando uma mentira, o que eu estou querendo dizer? Olha, ninguém está vendo nada, está todo mundo cego. Ou seja, inclusive eu estou cego, porque eu não estou vendo que existe um Deus que está olhando todas as coisas também.
E a grande verdade, meus irmãos, é que existe sim um mundo espiritual. Aqui a gente, e aliás é interessante, né? Mentira, mundo espiritual, são coisas que a gente não vê muito nas mensagens ultimamente. Né? Hoje em dia a gente, parece que, eu duvido que se você for ligar a TV, de 1000 mensagens que você vai ouvir, alguém vai falar sobre mentira, alguém vai falar, talvez sobre mundo espiritual você até vai ver, porque existe mais sensacionalismo, mas não talvez da realidade aí do mundo espiritual, que Deus existe, existem anjos. O livro de Hebreus capítulo 1 diz que são espíritos ministradores que trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação. Existem sim anjos que trabalham por vocês, que cuidam de nós, né, que nos guardam, que trabalham por nós. Existem demônios também, isso é uma realidade também, principados, potestades, também são realidades espirituais. A mentira, ela nos impede de nós enxergarmos essa realidade espiritual. Quando nós mentimos, quando nós entramos em mentira, quando nós temos o hábito de mentir, isso nos impede de ver aquilo que Deus pode fazer, nos impede de ver aquilo que Deus ele tem para nós. A terceira atitude que impede que nós possamos ter visão espiritual, a gente vê um pouquinho mais para frente, aí no próprio capítulo 6 que nós lemos, que não foi com Geazi, foi com o rei de Israel. Olha o que diz lá no versículo 22 do capítulo 6. Aliás, um pouquinho antes, no versículo 21. Quando o rei de Israel viu o exército, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu, não os mate. A terceira atitude é o espírito de vingança. É o espírito de vingança, de eu querer me vingar das pessoas. Isso nos impede de enxergar a realidade do mundo espiritual. A gente sabe o que aconteceu, né? Veio o exército veio muita gente, carros e cavalos de guerra, cercaram lá o lugar onde Eliseu estava, lá em Dotã, e quando o exército foi ferido por cegueira, ele pegou aquele exército, aquelas pessoas, levou lá para o meio de Samaria, lá, ficou cercado, e aí falou, e agora? Agora você está na minha mão, né? Agora o exército da Síria está na minha mão. Aí o rei de Israel falou, o que é? Vamos matar esse povo? Vamos matar? Veja o espírito de vingança, de querer se vingar. Meus irmãos, a vingança é algo que nos impede de ver que existe um Deus acima de todas as coisas. Quando nós temos esse espírito de vingança, isso é causado pela cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que existe sim um Deus que está vendo todas as coisas. Existe sim um Deus que olha todas as coisas e que é juiz entre nós. Quando acontece uma desavença entre pessoas, Deus ele é sim juiz, Deus ele está vendo. Lembra quando a gente leu lá o texto de Provérbios capítulo 15? Os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar, olhando tanto os maus quanto os bons. Deus ele está olhando tudo. E esse Deus que está olhando tudo, ele é juiz entre nós. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nós temos esse espírito de vingança, esse espírito de querer retribuir o mal para as pessoas, isso, na verdade, é eu não enxergar que existe sim uma esfera espiritual, onde Deus ele está trabalhando para acertar as coisas, para fazer a justiça, para que a justiça seja feita. Mas quando a gente não consegue enxergar essas coisas, a gente diz, poxa vida, isso não vai ficar assim não. Essa pessoa me fez essa coisa também, eu vou ter que fazer isso daí para ela, para ficar no 0 a 0. Não é assim que a gente faz? Ora, se me passou a perna, eu vou precisar passar a perna para ficar no 0 a 0. É isso que o mundo ensina para a gente. E às vezes é isso que a gente até ensina para os nossos filhos, né? Ah, mamãe, ele me bateu. Ah, vai lá e bate nele também. Para ficar no 0 a 0. Às vezes a gente acha que o 0 a 0, para ficar tudo igual, se alguém me faz o mal, eu tenho que fazer o mal. Na verdade, quando Deus está olhando, um fez mal, o outro fez mal, são 2 males na terra. Por isso que a Bíblia fala, né? Não vamos retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o quê? Com o bem. Por quê? Porque o mal com o bem anula. Né? Mais 1 com menos 1 dá 0, né? Agora, se eu tenho menos 1 com menos 1, dá menos 2. Essa é a matemática de Deus. O espírito de vingança, meus irmãos, ele impede com que a gente enxergue aquilo que Deus ele quer fazer. Veja que Deus, ele queria levar salvação para a Síria. Ele começou com o comandante do exército. Lembra Naamã quem que era? Era o comandante do exército. Deus ele queria levar salvação para aquele. E quando ele olha, imagina, aquele exército entrou na igreja. E quando entrou, imagina que isso daqui é uma analogia do ímpio quando entra no meio da igreja. Como que a gente tem tratado os ímpios quando entram aí no meio do povo de Deus?
Vamos se aproveitar deles, vamos matar. Não. Deus ele quer trazer bondade, Deus ele quer trazer salvação para esses homens. Como nós temos tratado aí aqueles que nos odeiam, como nós temos tratado. Jesus ele diz para nós amarmos. Esse espírito de vingança ele impede de que nós vejamos de que Deus ele quer salvar toda a humanidade. De que Deus ele quer trazer salvação, de que a salvação, a bondade de Deus, ela não é apenas para nós, é para outras pessoas também. E nós devemos ser homens e mulheres que têm essa atitude de não querer a vingança, mas de sim retribuir com o bem, não retribuir com o mal. Isso nos traz cegueira espiritual. Mas existem também atitudes que nos libertam, graças a Deus, que nos libertam dessa cegueira espiritual. E eu gosto muito da vida de Eliseu. Talvez dos profetas, é um dos profetas, com certeza depois de Elias, de que mais me chama a atenção. Porque ele é um homem que era extremamente estimado em Israel. Todo mundo gostava dele. Não só pelas coisas que ele fazia, mas pelas suas atitudes. E aqui a gente vai ver algumas atitudes na vida de Eliseu que fazia com que ele conseguisse enxergar sim essas coisas, com que ele conseguisse enxergar além. A primeira atitude que ele tem era a humildade. Por que humildade? Olha o que diz lá nesse texto que nós lemos no capítulo 6. Eliseu ele era o profeta de Israel, ele não era um profeta, ele era o profeta. Todo mundo sabia que Elias tinha ido e tinha dado para ele uma porção dobrada. Todo mundo sabia que o espírito de Elias agora estava sobre Eliseu. Que aquilo que Elias fazia agora estava sobre Eliseu. E veja que aqui no começo do capítulo 6, diz que os discípulos de Eliseu, eles falaram o seguinte, olha, a gente vai lá construir uma casa lá, a gente vai cruzar o rio. A casa aqui está pequena para a gente vai cruzar o rio, pegar umas toras lá, cortar umas árvores, vamos construir lá. E aí eles falaram, Eliseu, vamos com a gente. Aí o que Eliseu falou? Olha, você me desculpe, mas eu tenho que me dedicar aqui às coisas aqui só. Né? Eu só vou ficar aqui lendo as escrituras, orando. Eliseu não era esse cara não. Ele falou, não, tem que construir, vamos lá, vamos construir, eu ajudo vocês também. O que tem para fazer aí? É construir? Vamos construir. Tem que o quê? Colocar água lá no filtro? Pode dar um galão de 20 litros que eu ponho no ombro e eu levo lá. Eliseu ele era esse tipo de homem. Ele não era o homem que, não, sabe o que é? Eu só sei fazer isso, eu não vou fazer mais nada. Não, Eliseu, ele era o que o pessoal diz, o pau para toda obra. Ele era esse tipo de homem que se colocava, ele era humilde ao ponto de, não, olha, eu sou o profeta de Israel. Ele poderia querer só chegar, chegar a hora que todo mundo, eu não sei, ultimamente eu tenho jogado bastante xadrez, e eu assisti alguns campeonatos de xadrez, e é bem interessante, porque tem lá os campeonatos, tem várias mesas de xadrez, vários tabuleiros, e aí todo mundo se senta. Só que tem uma cadeira que fica vazia, que é do campeão, ou de quem tem o maior ranking naquele campeonato. E o jogo só começa, todo mundo fica sentado, e aí o último a entrar é ele. Aí chega lá o bonitão, o campeão chega lá, quando o campeão chega, senta, aí todo mundo começa a jogar. Aí é assim, fica todo mundo esperando ele. E aí o campeão entra, vai, senta, e quando o campeão senta, aí todo mundo começa a jogar. É sempre assim que acontece no xadrez. E é interessante que Eliseu poderia ser esse cara aí. Fica todo mundo lá esperando lá o culto começar, ele chega lá, chegou a hora da mensagem, ele vem lá, para o carro, abre a porta, vem aqui, prega, e vai embora, e está tudo certo. Eliseu não era esse tipo de cara. Eliseu não era esse tipo de homem. Ele falou, o que tem para eu fazer aqui? Tem o quê? Tem que construir? Vamos lá, vamos construir. Meus irmãos, Deus ele procura esses tipos de pessoas. E é interessante porque Deus deu para Eliseu uma porção dobrada de Elias. E quando Deus dá muita unção, é para trabalhar bastante. Deus ele quer abençoar a sua vida, Deus ele quer ungir você, Deus ele quer usar a sua vida. Mas ele quer abençoar você para quê? Para continuar parado, para ficar sentado? Às vezes a gente pede, Senhor, me faz ver, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me dá unção. Senhor, me enche de dons espirituais. Amém, glória a Deus, é isso que devemos fazer. A palavra de Deus diz que devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas buscar para quê? Para ficar sentado? Não, para colocar à disposição do reino de Deus. Meus irmãos, a disposição para trabalhar na obra de Deus é reflexo de enxergar que Deus ele está sempre abençoando e colocando mais unção e colocando mais capacitação sobre aqueles que se dispõem para fazer a obra do Senhor. Sim, nós devemos orar pedindo visão espiritual, pedindo que Deus ele nos mostre, que Deus nos abençoe, mas quando Deus nos abençoe é para que nós possamos
trabalhar na obra do Senhor, assim como Eliseu, não importa o que tem para fazer. O que tem para fazer aí, Senhor? O que é para fazer hoje? Hoje é construir? Amém, vamos construir. Eliseu, ele era esse tipo de homem. A humildade fazia com que, não depende, não é porque eu tenho uma certa posição que eu não vou fazer algumas coisas. Não, não é nada disso. Eis-me aqui, Senhor. Estou à disposição. Eu gosto muito do versículo de Provérbios 22:4. Olha o que diz lá Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e vida. Você quer riqueza na sua vida? Amém? Não ouvi, acho que... Amém? Amém. Glória a Deus. Não é prato de lentilha, não é passar de ano de amarelo que vai resolver, não. A mega da virada, pelo jeito, não ganhou porque continua aqui, né? Amém, estamos aqui. Não é isso que nos vai trazer riqueza, honra e vida. Não é a mega da virada também, mas é a recompensa da humildade do temor do Senhor. Quando eu me coloco, Senhor, eu estou aqui. Senhor, o que precisa trabalhar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem que é o chefe mais rico? É Deus ou o teu chefe? Hein? Quem pode pagar um salário melhor para você? Deus ou o teu chefe? E para quem que você está trabalhando? Percebe? Às vezes falta inteligência para a gente. Se a gente trabalhar no reino de Deus, Ele vai pagar o nosso salário, Ele vai pagar a nossa conta. Deus, Ele é rico. Deus, Ele quer abençoar sim, mas tem gente que não quer trabalhar para Ele. Aí Ele não vai dar. Agora, se formos humildes, tememos ao Senhor, se trabalharmos na obra do Senhor, se nos colocarmos à disposição, dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Pastor, o que está precisando hoje para fazer? Conta comigo. É isso, são essas pessoas que Deus Ele procura. A visão espiritual nos faz enxergar que existem tesouros que não são dessa terra somente. Eliseu, quando ele negou aquele tesouro, quando ele chegou para Naamã, falou, não, você não precisa me dar nada, não. Sabe o que na verdade Eliseu estava falando? Eu consigo enxergar que quem paga a minha conta não é o Naamã, é Deus. O meu dinheiro não vem das coisas dessa terra, sabe por quê? Porque o meu tesouro está guardado. Eu consigo enxergar isso. E às vezes por causa da avareza a gente não consegue enxergar, eu acho que eu não tenho tesouro, eu acho que a minha vida se resume ao meu saldo na minha conta corrente. E o apóstolo Paulo fala, olha, se a gente acha que a nossa vida se resume ao nosso saldo da nossa conta corrente, somos os mais infelizes de todos. Primeiro porque não conseguimos enxergar, e segundo pelos próprios saldos da conta corrente, que deve ser baixo. Visão espiritual nos faz enxergar que existe um prêmio, que existe uma recompensa. Nos faz enxergar que existem coisas que nós não conseguimos ver. A gente vai falar um pouquinho mais no terceiro tópico. Mas o primeiro tópico, a primeira atitude, humildade. Precisamos ter humildade. A humildade nos traz riqueza. A humildade nos faz trabalhar na obra do Senhor. Isso nos enriquece espiritualmente, materialmente, em todas as áreas da nossa vida. Segundo lugar, envolver Deus nas coisas pequenas. Envolver Deus nas coisas pequenas. A gente viu aqui o episódio de Eliseu no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7, que quando Eliseu ele estava lá no Rio Jordão, eles estavam cortando madeira, provavelmente devia ser aquelas madeiras que ficam, aquelas árvores que ficam na inundação, né? Porque eles estavam cortando madeira lá na água. E aí aconteceu que um dos servos falou, ai meu senhor, e estava trabalhando, o machado caiu na água. E o Rio Jordão, ele é um rio de lodo, ele não é um rio que é transparente, que você consegue enxergar, ó, caiu, vamos dar uma mergulhada aqui. Não, ele é um rio que tem água corrente, é lodo, tem bastante lodo, e quando a gente sabe que eu já perdi no mar óculos, né? Óculos escuros, estava lá, perdi um óculos e já foi, perdeu. E às vezes você fala, ó, perdeu aqui, não, é só abaixar e pegar. Perdeu, já era. Leva um pouquinho, você não vê mais nada, aquela água escura, você não enxerga mais nada. Foi isso que aconteceu aqui. Caiu o machado e falou, ai Senhor. Né? E eu gosto muito quando ele fala, ai meu Senhor, né? Porque a gente vê duas vezes isso acontecendo, né? Tanto no versículo 5 como no versículo 15 aqui. E eu imagino que Eliseu poderia ter falado o que para ele? Ai meu Senhor, é emprestado. Ele falou, sinto muito, vou orar por você. Talvez a gente passe essa colinha aqui, né? Pega um pouco da prata de Naamã, sei lá, a gente dá um jeito, faz uma vaquinha, compra um machado para você. Mas veja que Eliseu não, ele
ele cria que Deus poderia agir até em episódios que a gente acha que Deus aqui não tem nada a ver. Deus, se eu tiver com Covid, eu oro pela cura. Mas se eu tiver com dor de cabeça, eu vou lá, eu tomo uma aspirina. Para que eu vou importunar a Deus? Se eu tiver que decidir qual é o emprego que eu tenho que escolher, aí sim eu oro para Deus. Mas se eu tiver que escolher qual roupa que eu vou hoje na igreja, eu não preciso orar para Deus. Se eu tiver que decidir qual casa que eu vou comprar, eu vou orar para Deus. Mas se eu tiver que decidir qual comida que eu vou cozinhar hoje na hora do almoço, eu não preciso orar para Deus. Às vezes nós pensamos isso, mas Eliseu, ele era um tipo de homem que em todas as coisas ele colocava, ele vivia diante da presença de Deus, e tudo aquilo que acontecia, ele envolvia Deus, ele queria envolver Deus. Sabe por quê? Porque ele enxergava Deus em todas as coisas. E veja que até nesse episódio, que a gente pode até classificar como não importante, ou o tipo de episódio, tipo, não vamos importunar a Deus agora, porque ele deve estar descansando um pouco na rede. Mas Eliseu não, ele falou, onde que caiu? Ele vai lá, joga a pedra, e aí o negócio aparece. Veja que quantas vezes às vezes a gente não quer envolver Deus nas coisas que a gente acha que são pequenas. Por quê? Porque às vezes a gente acha, não, eu vou colocar Deus só de domingo. Mas de segunda a sexta, um momento ou outro na minha agenda, eu vou parar um pouco antes do almoço para fazer uma oração, parar um pouquinho para fazer uma leitura. Mas não, Eliseu não era esse tipo de homem. Eliseu era um tipo de homem que em todos os momentos ele via a Deus. Em tudo aquilo que ele fazia, ele via a presença de Deus. A presença de Deus era uma constante na vida de Eliseu, era uma coisa real na vida dele. E meus irmãos, Deus ele não está apenas nas coisas grandes, ele está também nas coisas pequenas. Sabe por quê? Porque Jesus, lá em Mateus, olha o que diz Mateus 28:20. Jesus fala, eis que estou convosco todos os domingos, 10 horas da manhã em ponto, não é isso? Foi isso? Não, eis que estou convosco todos os dias. Espera aí, mas tem dia que eu não estou na igreja, tem dia que eu estou trabalhando. Mas Jesus está conosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias, até o final dos tempos. É uma promessa. Meus irmãos, se nós queremos ter visão espiritual, nós precisamos enxergar que Deus ele está conosco em todos os momentos, em todas as pequenas decisões que eu faço, em todas as pequenas coisas que eu faço. Eu posso sim, devo envolver a Deus, devemos envolver a Deus em todas as coisas. Deus ele se agrada disso. Agora imagine você andando todo dia, você estando todo dia com a pessoa e a pessoa não dá um oi para você. Imagina a cena. Se eu vou falar para você, olha, você vai acompanhar o pastor Haroldo essa semana inteira. O que ele for fazer, você vai estar do lado dele. Tudo bem? Tudo bem. Aí você está lá a semana inteira. Ele não dá um oi para você. Como é que você ia se sentir? Depois de uma semana ele ia falar, e aí, como é que foi? Ele falou, foi legal, mas ele nem olha para mim. Nem falou comigo, eu estava lá do lado dele, nem falou comigo. Agora você imagine Deus, o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes a gente nem fala com Ele no nosso dia a dia. Ele está do nosso lado, é uma promessa, foi Ele que prometeu, não fui eu que prometi. E se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Jesus fala, isso que estou convosco todos os dias. Agora imagina Jesus ao nosso lado todos os dias e a gente não dá um A para Ele. A gente não fala um oi. Quem aqui sabe, quem é casado sabe, né? Está sempre conversando lá do lado. Vamos sair aqui. Meu amor, que roupa é essa? Ficou bom? Ficou, meu amor. Você ficou magra nessa roupa. Aprendi isso, homens. Você ficou, meu amor, essa roupa você ficou esbelta, né? A gente quer conversar, a gente quer estar junto. E Deus ele está conosco todos os dias. Eliseu, ele sabia que Deus estava com ele todos os dias. E ele sabia que em todos os momentos ele podia clamar ao Senhor. Em todos os momentos ele podia alcançar ao Senhor e ser alcançado pelo Senhor. E isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Se nós queremos enxergar, nós precisamos ser como Eliseu. Ter a ciência de que Deus está ao nosso lado. Eu não consigo ver, mas Ele falou que está. E aí a gente entra no terceiro tópico. Sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver o mundo espiritual. Mas temos a fé, que é a terceira e última atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês. A fé. Porque nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver. Jesus diz que está ao nosso lado, mas eu não consigo ver. Por isso que existe a fé. Sabe o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, resumindo, a fé é eu ter certeza de uma coisa que eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza. Isso é a fé. Eu tenho certeza que Jesus está ao meu lado. Mas eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza. Isso é a fé. Eliseu tinha essa fé. Ele sabia que Deus estava com ele, apesar dele não conseguir ver. E meus irmãos, é isso que Deus ele requer de nós. Ele requer essa crença. Ele requer essa certeza de cada um de nós. Sabe por quê? Porque o próprio capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que você não pode ver. Mas lá no capítulo 6 ele fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Deus está falando? Olha, se você não acreditar que eu estou com você, que eu estou do seu lado, e que mesmo você não vendo que eu estou, você não vai me agradar. Lembra lá da analogia que eu fiz de estar com o pastor Haroldo toda semana? Imagina se você estivesse lá toda semana e ele não falasse nada com você. Você não ia se agradar. Da mesma maneira Deus. Deus ele quer que, mesmo nós não enxergando Ele, que nós tenhamos a certeza de que Ele está do nosso lado. De que nós tenhamos a certeza que aquele, e o versículo 6 ele continua, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, isso é a fé. E a fé tira todo o temor. Quando eu tenho fé que Deus ele está do meu lado, quando nós temos a fé que Jesus está do nosso lado, pode acontecer o que for. Eu não vou ter medo. Lembra quando caiu o machado? O rapaz falou, meu Senhor, era emprestado. E aí depois a gente vê um pouquinho mais para frente, quando o exército cerca a casa de Eliseu, Geazi vai olhar e vai falar, ai meu Senhor, olha lá no versículo 15, Versículo 15 ele vai falar, ai meu Senhor, que faremos? Ai meu Senhor, quantas vezes a gente vê um problema, ai meu Senhor. Acontece alguma coisa, a gente, ai meu Senhor. E às vezes a gente não consegue enxergar que Deus ele está do nosso lado. Eliseu ele olha para aquele, e eu gosto muito desse texto, que Deus, Eliseu ele fala, até no versículo 16 ele fala, olha, não tenha medo porque os que estão com a gente são mais do que os que estão lá fora. Eu imagino até que Geazi olhou para Eliseu e falou, vixe, esse homem aqui está surtando. Ele falou, cadê? E aí Eliseu ele fala, Senhor, abre os olhos de Geazi. E veja, meus irmãos, que quando ele abriu os olhos, ele viu que estava lá cheio de cavalos e carros de fogo. Aonde? Ao redor de Eliseu. Meus irmãos, Deus ele está nos protegendo em todos os tempos. Não é porque eu não vejo que isso não é uma realidade. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que isso seja dado a permissão por Deus. E quantos de nós, às vezes, ainda fica preocupado com os problemas dessa vida? A gente fica vivendo como Geazi, dizendo, ai meu Senhor, não há o que temer. E isso a gente aprende aqui com Eliseu. E o que a gente aprende com Eliseu é que eu e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Não importa quantas pessoas, o problema, o tamanho que seja, você e Deus é sempre maioria. E graças a Deus por isso. A fé, ela tira todo o temor. A gente não precisa mais ficar dizendo, ai meu Senhor. Eu gostaria de encerrar com o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4b, que diz assim, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está conosco. E Ele é maior do que o mundo, Ele é maior do que todos os problemas. Eu não sei se você tem vivido algum problema. Talvez seja um problema simples como um machado que caiu na água. Talvez seja um problema impossível, assim como um exército cercando a tua casa. Mas saiba que Deus ele está do seu lado e não há o que temer. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Não importa aquilo que aconteça, o Senhor está conosco. E a minha oração é que nós possamos enxergar, sim. Nós possamos ver. Talvez você possa estar dizendo, como que eu consigo então enxergar, pastor?
Como que eu consigo enxergar? E para responder isso, é o próprio Senhor Jesus que nos responde. Lá em Apocalipse capítulo 3, naquele mesmo texto que eu li, da igreja de Laodiceia, no versículo 18, Jesus fala assim, Apocalipse 3,18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja de fato rico, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Compre de mim, se nós queremos enxergar, se nós queremos ser verdadeiramente ricos, se nós queremos ser verdadeiramente abençoados, precisamos ir até Jesus, está com Ele, não está em outro lugar, a gente não vai conseguir em outro lugar, somente em Jesus Cristo. Que nós possamos, a cada dia, estar diante de Jesus, sabendo que Ele está conosco. Basta apenas nós abrirmos os nossos olhos espirituais para isso e termos um relacionamento diário com Jesus. Quando isso acontecer, nossos olhos começam a ser abertos e nós não enxergamos mais os problemas da mesma maneira. Que Deus abençoe as nossas vidas, para que sempre possamos enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas.